um livro que era pra ser um soco no estômago, e até foi. Só que não foi um soco tão forte quanto eu tava esperando. Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal. E hoje a gente vai conversar sobre Clube da Luta, do Chuck Palahniuk. O Chuck ele é um importante representante da literatura transgressiva, que é aquele tipo de livro onde a transgressão dos personagens elas vem como uma resposta à injustiça que eles acreditam que eles sofrem por parte da sociedade. Então eles vão descontar isso na sociedade ou em determinados indivíduos. Normalmente esse tipo de literatura tem uma linguagem sarcástica, muito violenta, e é exatamente isso que define Clube da Luta. Ele foi escrito em 1996, foi publicado em 1996, e ele vai trazer um narrador sem nome que está passando por um tipo de vazio existencial. Então, para descobrir um motivo de viver, esse protagonista aqui ele vai procurar grupos de apoio a pessoas doentes. Então, ele finge que tem as doenças, Por exemplo, ele finge que tem câncer para participar de um grupo de apoio a pessoas com câncer, porque aí ele vê que tem pessoas que têm uma vida pior do que a deles. É basicamente isso que ele faz. Um dia, quando ele volta para casa de uma viagem, ele encontra o apartamento dele completamente destruído. E aí ele vai ter que achar um lugar para ficar, e é nesse momento que ele vai conhecer o Tyler Durden. O Tyler, ele é um cara completamente diferente desse narrador aqui sem nome. O Tyler é um cara ativo, muito bonito, e vai acolher o narrador aqui e eles vão passar a morar juntos. Outra personagem que é muito importante aqui nessa história é a Marla. O narrador conhece a Marla nesses grupos de apoio que ele participa, mas ela também finge que tem as doenças, ela não tem na verdade. E a história vai girar em torno desses três personagens. Existem outros personagens na trama, mas eles servem para fazer a história girar mesmo em torno desses três, mais ainda em torno do narrador e do Tyler. Um belo dia o Tyler tem uma ideia de criar um clube da luta. Esse clube, ele coloca algumas regras para ele, e a primeira e a segunda regra são: você não fala sobre o clube da luta. E o que acontece quando alguém diz que você não pode fazer, falar, pensar em alguma coisa? Aquilo ali vira o foco da sua atenção, e foi exatamente isso que aconteceu. A ideia do clube da luta começa a se espalhar, e aí ele vai ficando famoso, vai conquistando mais membros, e num determinado momento ele não vai mais fazer mal só para as pessoas que participam daquele grupo ali. Ele vai também começar a representar uma ameaça real à sociedade. Eu não vou dizer o que é o Clube da Luta, porque eu acho legal você ler esse livro aqui. Na verdade, quanto menos informação desse livro aqui você tiver, eu acho melhor. Porque existe aqui uma grande revelação que é, na minha opinião, aonde se ampara toda a história do livro. E aí, eu encontrei um pequeno problema. Por quê? A narrativa do Chuck, ela é crua, ela é direta, ele usa frases curtas, ele começa um raciocínio aqui e para, e aí termina ele só lá na frente. É um livro feito para te deixar confuso, ele é feito para você sentir nojo, para você sentir raiva, então é um livro que te incomoda. E essa narrativa eu acho que não casou muito bem com a revelação que o Chuck tinha para fazer. Porque quando ele faz essa grande revelação, que eu também não vou falar o que é, porque eu acho que perde completamente a graça do livro, se você souber antes. Inclusive, se você é uma pessoa que gosta de spoiler, eu te aconselho a não procurar por spoiler nesse caso aqui, porque a graça desse livro aqui é a surpresa. Você entende a narrativa de uma forma antes da surpresa e você passa a entender de outra forma depois da surpresa. E se você já sabe o que é, você não vai ter essa transição, sabe, de interpretação aqui do texto, que é, na minha opinião, o mais interessante. Mas tudo bem, é muito interessante essa tal revelação que o autor tem a fazer aqui, só que pela narrativa dele ser muito direta, muito seca, eu achei que a forma com que ele contou o que acontece, que é dessa forma direta e seca, ficou anticlimático. Pro meu gosto pessoal, tá, gente? Eu sei que muita gente ama esse livro, tem adaptação também, que eu vou falar sobre ela daqui a pouco, mas eu achei muito anticlimático. Eu queria, assim, uma preparação para essa revelação, sabe? Eu queria
que fosse vindo num crescente e aí revelasse. Aí eu acho que ia ser incrível, ia explodir minha cabeça, e não explodiu, porque na hora que ele revela, ele meio que joga no texto e a gente fica assim, é isso mesmo? Aí voltei pra ver, não, é isso mesmo. E assim, tá, genial, mas nossa, foi feito de uma forma tão sem graça, na minha opinião, que acabou me desapontando um pouco. Eu esperava muito desse livro aqui. E ele realmente tem muito a oferecer, é muito interessante, não só as reflexões propostas, a forma que o Chuck narra, eu me identifico muito com a narrativa dele, eu só acho que não funcionou para esse tipo de revelação bombástica que ele tinha aqui. Mesmo assim, eu indico esse livro aqui porque eu sei que muita gente ama essa história. E é uma história realmente que tem muita coisa pra você tirar de bom dela. E uma coisa que eu quero deixar claro, gente, é que uma coisa é a análise técnica da narrativa, que na minha opinião é perfeita. O Chuck, ele é muito fiel ao estilo dele, ele tem um texto muito original, e esse texto dele é muito interessante de ser lido. Eu acho, inclusive, que ele quis fazer essa revelação de forma abrupta mesmo, eu não acho que isso foi um defeito. E outra coisa é a minha experiência de leitura, que não diz respeito à análise técnica do livro. O livro pode ser perfeito tecnicamente, só que a sua experiência não necessariamente vai ser incrível, né? E foi isso que aconteceu aqui. Uma análise técnica do livro é muito positiva. A minha análise do livro é muito positiva nesse quesito. Mas a minha experiência de leitura não foi tão positiva assim. São coisas diferentes, tá? Eu não tô criticando a narrativa, o autor. Eu apenas tô falando pra vocês que eu queria as coisas de outra forma. E eu não me identifiquei tanto com esse livro aqui como eu achei que eu ia me identificar. Não gostei tanto, na verdade, como eu achei que eu ia gostar. Eu falei que esse livro aqui, ele é pra te causar surpresa, nojo, confusão. E o Chuck faz isso através de uma narrativa não linear, que é aquela onde o tempo, o ambiente, eles estão meio misturados, né? Ele vai e volta no tempo, diferente da narrativa linear, que tem uma ordem cronológica bem definida. Esse aqui não. Outra coisa que ele faz aqui que eu achei muito interessante é te colocar mesmo dentro da história. Ele troca os pronomes, ao invés dele narrar uma coisa que ele tá fazendo como na primeira pessoa, ele narra, tipo, você atravessa a rua, você entra em casa. Ele tá falando o que ele tá fazendo, só que ele tá te obrigando a enxergar as coisas da forma que ele está vendo. Ele realmente te insere na narrativa. E isso eu achei muito interessante e é uma das coisas que te causa um certo incômodo em determinado momento, porque a narrativa não é toda assim. São pequenas partes que ele usa isso, partes muito bem pensadas para que você realmente se coloque ali no lugar do personagem. Como eu falei, esse livro aqui, eu acho que é um livro para você ler sem saber muita coisa sobre ele. Eu não assisti ao filme, na verdade, até a data que eu tô fazendo esse vídeo aqui, provavelmente quando ele for ao ar eu já vou ter assistido, mas eu consegui fugir de todos os spoilers. Eu não tinha ideia do que se tratava essa história, eu não tinha ideia da revelação, o que é um milagre porque é um filme muito famoso. Eu acho que o filme é até mais famoso do que o livro. O filme é com o Brad Pitt, a Helena Bonham Carter e o Edward Norton. E todo mundo fala muito bem, inclusive é um dos filmes preferidos do meu marido. Eu preciso assistir, só que eu quis dar um tempo depois da leitura, porque eu realmente me decepcionei com esse livro aqui. Apesar de não achar um livro ruim, como eu falei, não era o que eu esperava. Eu tô deixando claro que não é um livro ruim, só não era o que eu esperava. E eu tô aqui pra falar sobre as minhas impressões sobre ele. Então logo mais eu vou animar e vou assistir esse filme aqui. Eu acho que esse tipo de revelação que ele tem a fazer aqui vai funcionar melhor no filme. Vamos ver, depois eu vejo. E lá no Instagram eu falo pra vocês quando eu assistir. Inclusive, me sigam lá no Instagram também, o link tá aqui embaixo. Tem o link também do meu blog, né, do meu site. E também o link do Twitter. Enfim, apesar dos pesares, eu não me arrependo de ter lido esse livro. Eu gostei de finalmente ter conhecido essa história, porque ela é muito famosa e eu não fazia ideia do que se tratava, eu tava muito curiosa. Inclusive, eu acho que demorar tanto pra ler me prejudicou, porque deu tempo de eu nutrir muita expectativa.
Mas eu ainda assim indico o Clube da Luta pra vocês, leiam. Se você já leu, me conta aqui o que você achou. Se você já assistiu ao filme também, me conta o que você achou. Curta e compartilha esse vídeo aqui se você gostou. Se inscreva no canal também pra me dar uma força. Muito obrigada se você assistiu até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.